Olá e obrigada por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá, olá. Ora, no nosso programa de cada vez, tiramos um conceito desta maravilhosa Sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais simples para uma pessoa que acabou de começar a ter interesse na Sabedoria da Kabbalah. E o nosso conceito para hoje é livro. Eu quero partilhar. Eu ouvi diferentes histórias acerca do maior cabalista do século XX, Bala Sulam, que tem a ver com livros. Eu ouvi dizer que ele costumava sentar-se durante horas para escrever mais uma página, até que praticamente adormeceu com a caneta nas mãos. Às vezes até mergulhava os seus pés em água gelada para não adormecer, para poder escrever durante horas a fio. Ouvi dizer que ele tinha pouco dinheiro e não podia pagar lugares para imprimir os livros e ele próprio ia imprimi-los, arranjava, organizava as placas e que isso também prejudicou a sua saúde. A sensação de todas estas histórias é que é muito importante para os cabalistas escreverem livros e a pergunta é porquê? Porquê que é tão importante para os cabalistas escreverem livros? Doutor Leitman, eu penso que o cabalista realmente quer publicitar o conhecimento do mundo espiritual. E, portanto, está tão preocupado com escrever os livros, imprimir os livros, disseminar os livros. E Bala Sulam, ele era. Ele foi um grande sábio na sabedoria da Kabbalah. Foi profundo de uma tal forma que não houve mais ninguém alguma vez no mundo que soubesse Kabbalah como ele. E, portanto, nessa medida, para ele era muito importante explicar, revelar, publicar o que ele sabe na sabedoria da Kabbalah para que todos o possam saber. Porque ele viu do seu conhecimento como era importante para a humanidade, especialmente no nosso tempo. E isto é o que eu posso dizer. E, portanto, quando comecei a ler os seus livros, comecei a estudar com o seu filho mais velho, o grande Baruch Shalom Alevi Ashlag, os seus livros acerca de vários temas. Foi claro para mim que isto é algo que todos precisam de saber. Ora, eu ouvi que a sabedoria da Kabbalah se relaciona com o conceito de livro de uma forma especial, um pouco diferente daquela com a qual estamos familiarizados. O que é um livro na sabedoria da Kabbalah? Dr. Lightman, um livro é, antes de mais, um livro, tal como estamos familiarizados, aquilo que sabemos. É um lugar onde os cabalistas, o sábio cabalista, revela o que pensa e relativamente a algo que todos precisam de saber. Um livro é uma revelação. Livro, autor, história, isto são coisas que falam a uma pessoa que se aproxima da sabedoria da Kabbalah. Bala Sulam, ele costumava escrever ao ponto de ser impossível tirar a caneta das suas mãos. De tal forma que ele queria escrever mais e enquanto ele tivesse força, ele simplesmente escrevia mais e mais. Ora, eu ouvi dizer que os segredos do universo são escritos nos livros da Kabbalah, isso é verdade? Dr. Edmund, sim, a sabedoria da Kabbalah fala acerca de todos os segredos do universo, tanto quanto pode ser trazidos para aproximar-se de uma pessoa e a pessoa está disposta a aprofundar e a investir toda a sua vida nisso. Eh, sim, nisso a sabedoria da Kabbalah tenta se aproximar de uma pessoa e revelá-lo.
Não está escrito que os livros da Kabbalah têm forças especiais. É verdade? Dr. Lightman, não. O livro em si próprio não tem força. Os sábios da Kabbalah, podemos dizer que não querem saber do materialismo, ou seja, que não há força para além do homem. E a pessoa que escreve passa através daquilo que escreve a sua alma, a sua interioridade. E, portanto, tudo o que recebemos dos sábios da Kabbalah possui uma força. Ora, uma das coisas que recebemos dos sábios da Kabbalah é o livro do Zohar. Eu sei que há pessoas que têm o livro do Zohar em casa, mas não o abrem, não o leem, têm realmente medo. Dizem que tem uma força tremenda nesse livro. Esta força que existe no livro do Zohar pode realmente proteger a pessoa? Dr. Lightman, é na medida em que a pessoa mantém, cumpre o livro, e então aí o livro protege a pessoa. Ora, o que é que quer dizer com isso, Dr. Lightman? Que a pessoa se relaciona com aquilo que diz no livro, na medida em que o compreende, que o objetivo do livro é sagrado, especial. Mas não que o livro em si próprio, ou, ou não o livro ou o papel no qual está escrito. Ora, na força do livro do Zohar pode prejudicar a pessoa de alguma forma, a pessoa deveria preocupar-se com isso. Doutor Edmund, não, de forma alguma. Ora, então porquê é que as pessoas pensam isso? Doutor Edmund, porque não compreendem as forças espirituais e querem atribuir as forças que estão acima da natureza a estes assuntos, de tal forma que os livros, o papel, etc. Mas realmente não tem nada a ver com isso. Ora, existe alguma coisa de sobrenatural nos livros da sabedoria da Kabbalah? Dr. Reitman, depende de que conceito de livro é que está a referir-se. Se se refere ao livro, ou seja, ao papel nos quais as coisas são escritas, então aí não tem nada. Não está na tinta, não está nas letras, não está no papel e não está de forma alguma no número de páginas. Mas se está a falar do assunto sobre o qual o livro fala, o sujeito, este tema, não está no livro em si próprio, não está no papel, não está entre as páginas, o assunto está acima de tudo. Ora, acima aonde? Doutor Eitman, acima no mundo espiritual, que se a pessoa lê o livro e pode entender e através disso faz uma conexão com as forças espirituais, então estas forças já agem nele e pode usar estas forças. Ora, que tipo de forças são estas, as forças espirituais? Dr. Eitman, são forças que governam, que controlam o nosso mundo. Ora, isto é o que a sabedoria da Kabbalah fala, Dr. Eitman, certo? Ora, eu compreendo que os livros da Kabbalah, no geral, podemos dividi-los em dois tipos, de acordo com os dois tipos diferentes de estudo. Há livros que falam acerca da formação da criação de cima para baixo, e há livros que falam de como é que a pessoa pode desenvolver-se de baixo para cima. Pode explicar estes dois conceitos, o que é de cima para baixo e o que é de baixo para cima em relação aos livros da sabedoria da Kabbalah? Dr. Lightman, sim. Os livros falam acerca da concatenação da sabedoria, das forças de cima para baixo, que falam desse lugar, desse ponto a partir do qual a realidade começa, até às forças que vêm até nós, alcançam-nos, influenciam-nos, explicam-nos. Forças que qualquer pessoa pode ler e alcançar. Ora, no processo que acabou de descrever na sabedoria da Kabbalah é chamado de cima para baixo. E o que é outro processo de baixo para cima?
Dr. Leitman, estes são os níveis de realização espiritual, em que a pessoa coloca um esforço e quer saber e compreender, aprender o que diz o livro. Ele tenta entrar no conceito do livro, entrar no livro, entrar naquilo que está a ler, entrar em adesão, agarrar-se a isso e associar-se mais e mais e mais com conceitos mais elevados sobre os quais o livro fala. E é isto que opera na pessoa, de baixo para cima. Ora, eu gostava de falar um momento sobre os livros que falam de baixo, de cima para baixo. Por exemplo, estes livros principais são A Árvore da Vida, do Harry, e O Teste de Bala Solam. Dr. Ekman, sem ter livros anteriores em consideração, como o livro do Zohar. Oran também pertence a esta categoria? Dr. Lightman, sim. Ora, eu entendo que estes processos explicam processos nos mundos espirituais, leis. Pode explicar sobre aquilo que eles falam? Dr. Lightman, estes livros escrevem acerca da força superior, que é o mais elevado de todos os elevados, a partir do qual concatenaram forças que agem, operam na realidade e constroem na realidade que faz a concatenação para nós de mais sistemas que se aproximam de nós e na sua aproximação a nós, este sistema cresce em aproximação e dá a capacidade de o alcançar. Tony, pode dizer algumas palavras acerca da Árvore da Vida, o livro A Árvore da Vida, do Harry? Dr. Lightman, A Árvore da Vida é o livro principal na sabedoria da Kabbalah, que foi escrito pelo sagrado Harry, que foi o professor de toda a gente. Ele escreveu como um livro fundamental, que um livro fundamental na sabedoria da Kabbalah, onde ele explica a concatenação dos sistemas. Ora, que tipo de sistemas são estes que concatenaram? Dr. Lightman, sistemas que são o sistema das forças, que concatenaram do nível mais elevado até ao ponto em que estes sistemas formataram a matéria e as leis através das quais a matéria concatenou de nível para nível, e é o que aprendemos. Ora, nestes sistemas estão relacionados com a nossa vida, Dr. Leitman, eventualmente sim. O seu propósito é aproximar-se mais perto de nós e influenciar-nos para que até sejamos capazes de os alcançar. Ora, e quanto ao teste de Bala Sulama, o que é que tem de especial este livro? Dr. Leitman, este livro é totalmente baseado na Árvore da Vida do Harry, mas é mais abrangente, mais revelado, mais aberto, diria até mais sistemático, que este livro, ou neste livro, existem muitas páginas, mais de 2.000, onde Bala Sulam transformou o livro da Árvore da Vida, do Harry, ele transformou num livro de estudos, num manual, onde de uma forma educacional revela o estudo da sabedoria da Kabbalah para cada pessoa que quer estudar.
E, portanto, isto é como aceitamos de Tess, Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, o livro principal, para quem começa a estudar a sabedoria da Kabbalah. Não, eu compreendo que estes livros são escritos numa linguagem especial, chamada a linguagem dos ramos. O que é isso? Reitman, a linguagem dos ramos. Bala Sulam explica já na primeira parte de Tess, do Talmud Esser Sefirot, que todos os livros verdadeiros na sabedoria da Kabbalah, são escritos desta forma, na linguagem dos ramos. Ou seja, temos um sistema que está acima da realização da pessoa, que gradualmente desce, aproxima-se de nós, até que alcança um estado em que uma pessoa normal pode começar a estudá-lo e, através disso, aproximar-se da ascensão a níveis espirituais. E isto é, na verdade, o propósito principal de escrever tal livro. Ora, eu ouvi dizer que as pessoas que leem livros de Kabbalah podem atrair luzes especiais para a sua vida. O que é isso? Dr. Ekman, sim, isso é correto, porque o tema do livro fala de, fala de forças espirituais que não estão reveladas no nosso mundo. E, portanto, o que acontece é que nós, ao começarmos a estudar acerca delas, ao conectarmos com elas, mesmo que não saibamos verdadeiramente, nós atraímos estas forças para nós próprios. E isto é nós, como se nos aproximássemos disto, de tal forma que começamos a senti-las. Demora algum tempo, implica esforço e persistência, e estudo, aprendizagem, mas é assim que começamos a reconhecer estas forças. Ora, quando a pessoa começa a sentir e ficar familiarizados com estas forças, significa que está a desenvolver-se de baixo para cima? Dr. Lightman, sim, como se Dr. Lightman, como se estivesse a ascender, porque não há ascensões e descidas, mas há ascensão em termos de realização. Ora, eu quero falar acerca dos livros que falam da realização da pessoa. Eu compreendo que os livros principais que estudamos no nosso tempo, que descrevem a ascensão de baixo para cima, são os livros escritos por Bala Solam, as introduções, os artigos e também o Rabash, que foi seu professor, muitos dos artigos que escreveu. O que é, na verdade, o tópico principal destes livros, aquilo que falam? Dr. Lightman, falam das ações do Criador, a força superior que chamamos o Criador, a forma como ele criou o homem e organizou diferentes sistemas nele. E como é que a pessoa existe nestes sistemas que o Criador criou para a pessoa? E pouco a pouco, gradualmente, alcança o Criador. Ora, qual é o papel destes livros que descrevem a ascensão de baixo para cima em relação com a pessoa? O que querem trazer à vida da pessoa? Dr. Reitman, querem dar-lhe a conhecer o sistema superior que governa toda a realidade. Querem familiarizá-lo com a força superior, o Criador, através das várias forças através dos quais opera em nós, e que nós, de baixo para cima, para Ele, podemos começar a conhecê-lo. Ora, e o que é que têm em especial os livros escritos pelo seu professor, o Rabash? Dr. Lightman.
rapaz acrescentou aos livros do seu pai, Bala Sunam, acrescentou muitas explicações. Trouxe a sabedoria da Kabbalah para mais próximo da pessoa, de tal forma que podemos sentir-nos a nós próprios mais próximos em sensação, em entendimento, em concretizar aquilo que Bala Solam escreveu. Ora, nestes livros podem trazer a pessoa para sentir a força superior. Dr. Lightman, claro, este é o seu objetivo, o seu propósito. Ora, como é que a pessoa se sente de repente a sentir a força superior? Dr. Lightman, isso é algo que não podemos descrever. É simplesmente a pessoa que entra numa realidade que começa a senti-lo. Ora, e o que é que a pessoa se sente? Dr. Leitman, a pessoa começa a sentir que estas forças realmente atuam no mundo, que é uma rede de forças que podemos descobrir, com as quais nos podemos conectar, com os quais podemos viver. Ora, e o que dá a uma pessoa começar a viver com a força superior? Dr. Leitman dá à pessoa a capacidade de compreender os sistemas espirituais e também que é tudo para a pessoa. E abre, expande a mente da pessoa, Dr. Leitman, certo? E a emoção, Dr. Leitman, também. Ora, o que é que faz a pessoa em termos emocionais? Dr. Leitman é que entra nela como uma pessoa que pela primeira vez ouve música, que antes disso nunca tinha ouvido música. É difícil imaginar, porque todos já ouvimos música. Mas isto é o que acontece. Que de repente a pessoa começa a sentir como o mundo à sua volta está a tocar. Ora, está a tocar o quê? Dr. Lightman, amor. Amor? Oh, isso é lindo. Eu ouvi dizer que os sábios da Kabbalah, quando escrevem livros, escrevem de uma forma especial que é chamada revelar uma porção ou ocultar duas. O que é que se trata isso? Dr. Lightman, certo. Aqueles que escrevem livros da sabedoria da Kabbalah precisam de saber que, por forma a realmente ser um verdadeiro escritor, ser um verdadeiro autor, a pessoa tem que ter a certeza que os seus livros vão ser próximos da pessoa que entra e quer alcançar a sabedoria da Kabbalah. E que os livros também estejam ocultos àqueles que não vão compreendê-los se não forem merecedores. Rani, por que é que isso é importante? Dr. Lettman, porque para conhecer a sabedoria também há forças, tais forças que podem prejudicar e também beneficiar. Oh, Rani, eu compreendo que é melhor estudar a sabedoria da Kabbalah, os livros da Kabbalah de um professor e não sozinho. Porquê? Dr. Leitman, porque ainda assim precisamos de uma explicação, de uma pessoa que nos compreenda, que nos conheça, que se aproxime de nós e que nos explique, de acordo com os estudantes, para que as pessoas possam sentir, compreender e aceitar. Rani, eu também compreendo que é melhor estudar os livros de Kabbalah num grupo e não sozinho com um professor numa lição privada. Por que é importante estudar em grupo? Dr. Lightman, porque num grupo, ainda assim, a pessoa escuta e compreende, troca coisas e tem mais opções, mais possibilidades, maior capacidade de compreender. Ora, as pessoas dizem que quando leem livros de Kabbalah ficam tão entusiasmadas ao ponto de começarem a chorar. O que é isso?
Dr. Lightman, isso é porque a sabedoria da Kabbalah, a sabedoria da Kabbalah explica tais coisas, tais assuntos, assuntos tão especiais, tão sublimes, que a pessoa não. Que tem uma influência muito forte na pessoa. Se a pessoa encontra estes livros de Kabbalah numa idade já idosa, é benéfico lê-los? Dr. Leitman, a idade não importa. É preferível que comece com idades de 13 anos, por exemplo, 15, 20. Quando a pessoa já está de alguma forma estabelecida. Hoje, cada vez as pessoas leem menos livros. O que é que isso vai dizer acerca do futuro dos livros da Kabbalah? Já não vão existir? Dr. Leitman, não. Não penso que os livros da Kabbalah vão desaparecer das prateleiras. Porquê? Dr. Leitman, porque é impossível passar-nos algo para além do método escrito. E também diz acerca disso nos livros de Kabbalah. Quão importante é para nós passar de geração em geração a nossa, a nossa mensagem. Ora, se a pessoa abrir um livro de Kabbalah e não entender exatamente o que diz, doutor Eva, não importa, deve ler tanto quanto compreende e pouco a pouco o seu intelecto vai abrir e vai ser capaz de compreender e até sentir o que o livro diz. Ora, tenho muitas perguntas, mas o tempo já está quase a acabar. Hoje ensinam-nos muitas coisas acerca do conceito do livro na sabedoria da Kabbalah. Qual é a definição mais simples que nos pode dar para o conceito de livro? Dr. Lightman, um livro é um conjunto de letras pelas quais a pessoa passa, através do qual a pessoa compreende no seu intelecto, como que se imprimisse no seu intelecto o que diz ali no livro. Sente o autor, o escritor, e entende, recebe a história. E estes três conceitos, livro, autor, história, eles dão à pessoa um, uma impressão especial do mundo superior. E isso é como a pessoa avança. Rony, o que é que me deseja enquanto pessoa que acabou de ter interesse na sabedoria da Kabbalah em relação a este conceito de livro? Dr. Letman, conectar-se com os livros da Kabbalah, especialmente aos escritos de Rabash e Bala Sulam, e que depois, claro, ao Sagrado Ari, e depois a Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande Shimon Bar Yochai. Apesar de haverem livros muito bons, mas estes são os principais. Rani, o que quer dizer com conectar? Dr. Altman, conectar significa compreender os escritores, os autores, estas pessoas especiais que receberam a realização espiritual e tentar entrar em adesão com eles e permanecer em adesão com eles para sempre. Dr. Leitman, muito obrigada, Dr. Leitman. Muito obrigada por terem estado conosco. Tudo do melhor. Até à próxima.